Vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Como já foi dito, me chamo Jean. Sou casado com Jéssica. A senhora Jéssica, fica de pé, por favor. Apreciem com moderação, por favor. Jéssica é um presente do Senhor. Na verdade, eu sou um presente do Senhor para a vida dela. Deus me presenteou a ela comigo. Enfim, vocês já viram que Deus é bom, não é, gente? Deus é bom demais. Mesmo sem a gente merecer coisa alguma, Ele derrama sobre nós o seu favor. Nós estávamos pastoreando uma igreja no estado de Sergipe há 9 anos. E nós recebemos uma palavra do Senhor sobre o tempo do Senhor naquele lugar que já havia encerrado. E, portanto, nós já tínhamos uma caminhada com o pastor Juscelio, com o Evan. E fomos inseridos, nós viemos para servir ao pastor Juscelio. Nós estamos morando aqui em Barão Geraldo, Campinas, servindo ao pastor Juscelio, precisamente na Missão Sudeste. Não é uma igreja local. Alguns talvez já se envolveram com alguma movimentação na Missão Sudeste, até porque a apresentação da missão foi aqui no dia 1º de maio. E nós cuidamos e tratamos de pastores que estão aliançados, que já têm uma caminhada com o Mevan há um bom tempo. Então, o pastor Juscelio foi enviado para cá, para o Sudeste, para atender essa demanda de pastores que já estavam ligados ao Mevan. Então, a gente está aqui, servindo ao pastor Juscelio, debaixo de uma direção, de um comando de Deus. Amém? E Jéssica, nós estamos casados há 12 anos, ainda não temos filhos. Nós temos uma aliança um com o outro. E Jéssica é o tipo de mulher que, como me ensinou o meu pastor, não existe a mulher sábia e a mulher tola. A sábia e a tola está dentro de uma mulher só. Agora, quando ela acorda, é que ela decide que botão ela aperta. O botão da mulher sábia ou o botão da mulher tola. Pergunta aí para alguma mulher que está do teu lado. Qual o botão que você está apertando, irmã, todo dia? Então, Jéssica é uma mulher muito mais crente do que eu. Ela, na verdade, é minha pastora. Ela que me pastoreia. Ela quem cuida de nós. E ela tem decidido no Senhor todo dia apertar esse botãozinho da mulher sábia. Por isso estamos onde estamos e somos quem somos. Mas, gente, eu vim aqui compartilhar uma palavra, na verdade. Eu não vim contar sobre mim. Eu vim compartilhar algo da parte do Senhor. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, um salmo. Bastante conhecido de todos. 23. Você está preparado? Todo mundo achou? Que é rápido, hein? E de antemão já agradeço ao apóstolo Agostinho. Na verdade é um pai para mim. A gente chegou aqui sem conhecer ninguém e ele nos abraçou com aquele jeitão dele de pai. Ô meu filho, o que você precisar, pode contar comigo. E de fato, tem cuidado da gente também, tem sido um paizão aqui nesse lugar. E confiar em nós, viaja e confiar em nós, vir aqui e usar o púlpito, é algo que está tão difícil nesses dias, né?
confiar o púlpito a alguém que você não conhece direito. Depois que eu contar umas 2 heresias aqui, vocês contam para ele, tá bom? Salmo 23, gente, todos acharam? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, o Salmo 23 é uma expressão de Davi em forma de canto. O Salmo não é dividido em capítulos porque a maioria dos salmos são composições, são canções. E certamente Davi tinha todas as suas razões de escrever o Salmo 23, e talvez a gente precisa fazer uma reflexão mais aprofundada sobre talvez o intuito, o propósito real pelo qual Davi escreve o Salmo 23. E uma das razões pelas quais Davi escreve o Salmo 23 é porque ele sabia o que ele estava falando, devido ser ele o quê? Vocês me ajudam? O que é que ele era? Pastor de ovelhas. Tá, então, ninguém melhor que Davi para poder explicar sobre a vida do pastor com a ovelha, da ovelha com o pastor. Então, Davi era alguém que tinha propriedade sobre o assunto. Então, a gente vai tentar pensar algumas coisas, por que Davi escreve o Salmo 23. Então, eu tenho percebido que a maioria das pessoas religiosamente tem abraçado o Salmo 23 apenas por conta de uma realidade que existe aqui. Nada me faltará. A maioria das pessoas abraçam o nada me faltará. É errado, pastor? Não. De fato, com Deus, nós não temos falta de nada. Na verdade, o nada nos faltará não é que tudo que eu gostaria de ter eu vou ter. Esse nada nos faltará nada nos falta, com Ele nada nos falta. Então, é como se nele houvesse uma suficiência. É como se ele fosse um lugar onde é tão suficiente que você não tem falta de nada. Então, a gente só precisa entender dentro da nossa escala de valores o que são a escala de valores dele. Porque às vezes a gente sente falta de coisas que Deus não gostaria de nos dar. E aí a gente vive nesse afã de buscar coisas que Deus não gostaria de nos dar, e tem a sensação de que Deus não está com a gente, porque Ele não está dando aquilo que a gente gostaria de ter. Portanto, a gente precisa descobrir esse lugar nele, onde tudo é suficiente. Porque andar com Ele é exatamente isso. É você saber que Ele é aquilo que supre todos os vazios da nossa existência, todos os vazios do nosso ser. Então, pensando nisso, Davi, ele escreve o seguinte: o nada nos faltará, ele é condicional. Então, qual que é a condição do nada nos faltará? O Senhor é o meu então, nada vai me faltar quando? Quando? Se ele está dizendo que o Senhor é pastor, ele é o quê? Ovelha. Então, pense comigo, é como se ele estivesse dizendo: eu sei como é que funciona a relação da ovelha animal com o pastor. Então, na relação da ovelha animal com o pastor, funciona assim: o pastor trabalha para que nada falte para as suas ovelhas. Só que o pastor, ele só pastoreia a ovelha que se comporta como ovelha.
Por quê? Porque a relação pastor-ovelha precisa estar estreitamente ligada ao que diz respeito. Porque assim, se você gostaria de viver uma vida de nada te falte, você não vai pegar esse salmo e colocar na estante da sua casa, achando que Satanás, ele vai ter medo de entrar na sua casa e ver o Salmo 23 aberto e correr de sua casa. E não atacar suas finanças, não atacar algumas coisas da sua vida. Por quê? Porque ele não respeita o fato de o Salmo 23 estar aberto na estante da sua casa. Mas, se esse salmo é verdadeiramente algo que funciona como verdade prática, intrínseca do seu íntimo, do seu ser, se isso está totalmente ligado à verdade do seu íntimo. Porque às vezes nos parece que a gente até conhece as escrituras, conhece o texto, conhece aquela realidade, mas parece que aquilo não há uma relação de verdade com o nosso exterior. A grande questão de Deus no livro de Isaías com o povo, pode observar, o povo ia para a igreja, o povo ia cultuar, o povo levantava os braços, o povo dançava, havia festa, havia lua nova, havia Pentecostes, havia tudo isso. Mas o Senhor diz assim: eu vomitarei as vossas festas, eu não vou aceitar as vossas canções, eu não vou aceitar os vossos gestos, eu não vou aceitar as vossas danças, eu não vou aceitar nada do que vocês estão fazendo, porque tudo que vocês estão fazendo não há nenhuma relação de verdade com aquilo que habita o vosso interior. Então, eu observo que Deus, Ele não está preocupado com o que a gente está fazendo aqui fora. Ele está preocupado se existe uma relação de verdade acerca daquilo que a gente faz aqui fora com aquilo que há aqui dentro. É por isso que quando Isaías vê o Senhor, qual que é a primeira coisa que ele diz? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de quê? De impuros lábios. Ou seja, o povo estava fazendo toda a festa em nome de Deus, quando não havia relação de verdade com o seu interior. Quem está me entendendo essa noite? Então as escrituras não é para nos tornar crentes intelectualizados, que sabem textos, que sabem versículos, que sabem as posições dos livros, que sabem toda a história do Pentateuco, dos livros, dos livros históricos, dos cânticos, que sabem o Novo Testamento. A ideia de Deus não é que você saiba isso para te tornar alguém intelectual dentro da igreja. Mas se tudo isso que você sabe aqui já se tornou uma relação de verdade com quem você é aqui. É por isso que algumas coisas que a gente sabe aqui, ela não funciona aqui fora, porque não tem verdade aqui dentro. Então o Salmo 23, ele não pode ser lido de forma religiosa. Talvez é o salmo mais conhecido que existe na Bíblia. Da criança ao ancião, eles sabem o Salmo 23. Só que a realidade do Salmo 23 é a seguinte, deixa eu ir ao ponto contigo. É como se Davi dissesse assim: eu preciso me comportar como uma ovelha. E estudando um pouco a história da ovelha, eu descobri duas coisas na vida da ovelha. E eu acredito que Davi sabia a vida da ovelha, porque ele se relacionava dia após dia, desde a sua infância. Duas coisas interessantes na ovelha que a gente precisa considerar nesse salmo. A primeira coisa é que a ovelha, de todos os outros animais, ela é a mais ingênua, a mais boba. Quem tem cachorrinho aqui? Cachorrinho. Se você vai passear com o seu cachorrinho lá na esquina e você se esconde, ele sabe achar ou não sabe o caminho de casa? Porque já está no instinto do cachorro. Ele tem um faro, ele tem o senso de onde é a sua casa. Já a ovelha não. A ovelha, ela é boba. Se você solta uma ovelha na esquina da sua casa, ela se perde. Porque ela não tem senso, ela é bobinha. Ela não tem direção, ela não tem norte. É por isso que agora eu entendo por que Jesus, em João 10, ele disse: olha, sem mim, nada. Vocês estão comigo aqui, gente? Sacode seu irmão e diga assim: você está aqui? Deixa eu te explicar uma coisa. O culto a Deus
Deixa eu dar uma pausa aqui. O culto a Deus, ele não acontece aqui, ele acontece aqui nas regiões celestes. É por isso que tem pessoas que entram até no prédio da igreja, mas não entram no culto. É por isso que entra ano e sai ano e a vida dessas pessoas são as mesmas. Por quê? Porque elas vêm religiosamente participar de uma liturgia, de um culto. É por isso que Davi disse, alegrei-me quando me disseram. Ele não disse, me alegrei quando eu entrei no prédio da igreja. Foi quando ele soube que ia ter culto. Então, o teu culto, o meu culto, o nosso culto começa quando você acorda, abre o olho de manhã, ali começou o teu culto. E aí, se você sabe que hoje é o dia da congregação se juntar e se reunir, qual que deve ser a sua motivação? Hoje é dia de culto, cara, vou me preparar, porque hoje Deus vai falar naquele lugar. Então você nunca vai ficar de boca fechada quando Deus está falando num lugar. Você nunca fica apático, você nunca fica distante da realidade, das movimentações de Deus no Espírito nas regiões celestes, porque o nosso culto é aqui em cima, não é aqui embaixo. Alô? Amém? Está todo mundo no culto? Amém? Então talvez você não goste muito de ouvir algumas coisas. Se você veio na expectativa da alma, a tua alma não vai gostar muito de ouvir algumas coisas, mas se você veio aqui no Espírito, como Jesus disse em João 6, as minhas palavras são Espírito e vida. A alma, ela é exigente, ela exige, ela quer o que ela quer. O Espírito não, ele quer o que precisa. Amém? Você veio buscar o que você quer ou o que você precisa? Você lembra daquele paralítico que estava na porta formosa? Todo dia entravam e saíam e davam a ele o quê? Esmolas, diga esmolas. Uma ajudinha. Dava uma moedinha para ele. Só que todo dia ele estava ali. Então, se ele estava ali todo dia, todo mundo via quando ele estava ali. Todo mundo dava alguma coisa para ele. Você sabe por que ele permaneceu a vida inteira ali? Até aquele dia que Pedro e João chegaram? Porque tinha alguém que alimentava a sua mendigância, o seu aleijume. Mas teve um dia que Pedro e João chegam. E aquele homem diz assim, me dá uma moedinha, porque quem sabe você é mais um desses que estão entrando aí. Aí Pedro e João diz o quê? Não tenho ouro nem prata, ou seja, eu não tenho o que você está me pedindo, porque o que você está pedindo é o que você acha que você precisa. Agora, eu tenho o que vai te tirar desse lugar e nunca mais você vai precisar estar aí. É por isso que Salomão disse que Deus dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Quando ele diz pão para quem tem fome, ele está dizendo que tem gente que vem só para ser consumista. Agora, semente para quem semeia, ele está dizendo, tem gente aqui que quer ser provedor, que não está preocupado com o trabalho de plantar, cuidar, regar, colher para distribuir. Você tem duas opções nessa noite, está aqui como um consumidor, Deus pode até te dar pão, mas domingo que vem você vai estar com fome de novo. Ou você está aqui como um provedor, Deus tem sementes para você, você nunca vai passar necessidade, e você vai ter para você e para outros perto de você. O que você quer nessa noite? Você quer pão ou quer semente? Eu não vim trazer pão, eu vim trazer semente. Amém? Então, não é o que você gostaria de ouvir talvez, mas é o que você talvez precisa ouvir. Que nós precisamos ouvir. Enfim, por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo o seguinte, vocês são as minhas ovelhas. Eu sou o vosso pastor. Então, enquanto não houver uma condição em você, na qual você se submete ao meu pastoreio,
Enquanto você não se sujeita à realidade do meu pastoreio, o pastor sou eu, se vocês são ovelhas, saibam disso, tudo que você faz fora de mim, vocês podem atrapalhar o curso da sua história e dos seus posteriores. Vocês precisam saber que o nada vai te faltar, se de fato vocês se submetem à condição de ovelha, para se submeter à minha voz. Então, a segunda característica da ovelha, além de ela ser boba, ingênua, ela tem um probleminha. Ela é ruim de visão. Ela não consegue enxergar bem. Ela não enxerga muito bem. Mas ela tem uma coisa assim, fantástica. Na mesma proporção que ela não consegue enxergar bem, ela consegue ouvir bem. Uau! O que será que Davi estava tentando dizer? É como se Davi dissesse assim: Pai, eu não fui chamado para andar contigo pelo que eu vejo. Mas, pelo que eu ouço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ultimamente você está caminhando pelo que você vê ou pelo que você ouve? E às vezes a gente se depara com pessoas pedindo, ora por mim, ora por mim. E a gente não vai conhecer um pouco da história dessas pessoas. E às vezes a gente está orando por coisas e por pessoas que não aprenderam a vida da ovelha, para caminhar com um bom pastor a partir daquilo que ouve e não a partir daquilo que vem. E aí a gente está alimentando pessoas dentro da igreja que são conduzidas pelos seus olhos, pela cobiça dos seus olhos. E aí a gente está impondo as mãos e abençoando e orando por pessoas alimentadas, sabe, por desejos cobiçosos que os seus olhos estão vendo. Não aprenderam se submeter ao bom pastor em um lugar de suficiência nele, que só a voz dele vai ser bastante insuficiente para te conduzir para onde você precisa chegar. Agora escute, todas as pessoas que são conduzidas pelo que vem têm uma consequência. Todas as pessoas que são conduzidas pelo que ouve têm outra consequência. A Bíblia diz que a fé vem por onde? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ora, a palavra que a gente ouve, ela gera algo dentro de nós. Então, é como se os nossos ouvidos fossem a porta de entrada para a semente da palavra gerar no nosso útero espiritual aquilo que a gente vai precisar colocar para fora. Porque Deus trabalha assim com a gente, Ele primeiro coloca para dentro, para depois a gente colocar para fora. Mas se você está tentando conduzir a sua vida a partir do que você vê, você não vai, porque os olhos, eles são cobiçosos. Os olhos, eles alimentam a alma e não ao espírito. Quando Deus chamou Abraão, imagine comigo, Abraão, ele tinha o hábito de ir com seu pai para o templo, para o lugar que para eles era sagrado. E ali tinha milhares e milhares de deuses. Todo dia Abraão estava ali, vendo seu pai adorando aqueles milhares de deuses. Todo dia Abraão ia, todo dia Abraão frequentava ali aquele lugar. Só que, de tantas vezes que Abraão foi, ele nunca ouviu nenhum daquelas imagens falar alguma coisa. Ele nunca ouviu nenhuma daquelas imagens se comunicar com ele. Ele viu, mas ele não ouviu. Só que teve um dia que Abraão está aqui e ele ouve uma voz. O que a voz diz para ele? Abraão, sai da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sairia? Porque Abraão nunca tinha ouvido ninguém falar para ele de Deus. Abraão não sabia quem era Deus. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas naquele dia ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu uma voz.
Agora, como que o cara vai obedecer uma voz que ele nunca ouviu? Você já parou para pensar nisso? Se você já ouviu alguma vez, fica mais fácil você dizer assim, não, eu conheço. Não, eu sei quem é. Mas Abraão nunca ouviu aquela voz. Então o que leva Abraão a obedecer aquela voz? Simples. Porque todos os dias, o conceito de Deus para Abraão partia a partir daquilo que os seus olhos viam, as imagens que estavam à sua frente. E naquele dia, no meio daqueles deuses, uma voz que não tinha imagem, mas que era uma voz. Nós precisamos entender que geração nós estamos. E a geração que nós estamos inseridos é a geração que quer caminhar com Deus, que eles precisam tocar alguma coisa para poder acreditar. É a geração que necessita apalpar algo para poder crer. É por isso que Paulo ele disse, crie, por isso falei. Eu não vou crer depois que eu tocar, depois que eu ver. Eu preciso entender que com Deus eu primeiro preciso crer. E a forma de Deus nos conduzir ao lugar de crer é ouvir e ouvir a sua palavra. E aí Abraão, ele ouve aquela voz e chega em casa e diz, olha, é o seguinte, ouvi uma voz que eu nunca ouvi, não é de homem, é uma voz que não partiu daqueles deuses, é uma voz que só pode ser sobrenatural. Eu imagino Abraão conversando com seu pai, olha, e eu vou obedecer. Ele disse para eu sair daqui, para eu deixar tudo, e eu estou indo. Só que Abraão tinha um irmão que morreu, que deixou um filho, chamado Ló. Aí o pai de Abraão diz, se você vai, eu vou. Já que Ló mora com a gente, no pacote, quem que vai? Quem que vai? Agora deixa eu te perguntar, quem foi que Deus chamou? Mas quem é que vai no pacote? E seu pai. Quando eles vão caminhando, chega em Padã Arã, o pai de Abraão morre. Quem é que resta? Aí eles vão caminhando, os anos se passando, os pastores e as ovelhas de Abraão crescem, e os pastores e as ovelhas de Ló crescem. Agora os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. Aí Abraão chega a uma conclusão, cara, não dá mais para a gente caminhar junto. Vem cá. Levou ele para o monte assim e disse, olha Ló, estás vendo aqui à direita? Campinas do Jordão. Estás vendo à minha esquerda? Deserto. Escolhe para onde tu queres ir. Se tu fores para a direita, Campinas do Jordão, eu vou para a esquerda, deserto. Se você escolher o deserto, eu vou para a direita, para Campinas do Jordão. Adivinha o que Ló escolheu? Campinas do Jordão era um lugar fertilíssimo. Tudo que plantava, colhia. E deserto, não precisa nem explicar, que você já sabe o que significa, né? Tá, o que Ló escolhe? O que vocês acham? Os olhos de Ló cresceram para Campinas do Jordão. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem que estava na posição de autoridade ali? Ló ou Abraão? Então se Abraão estava na posição de autoridade, por que ele deu o direito de escolha para Ló? Porque ele poderia dizer, olha Ló, trouxe você, cara, por misericórdia. Seus pastores não estão se dando com os meus, então é o seguinte, você vai para o deserto, cara, que eu vou para cá. Não, ele disse, está aí Ló, está diante dos seus olhos. O que você escolhe? Abraão, cara, ele tinha o direito de escolher, mas ele passou para Ló. Qual é a segurança de Abraão? A segurança de Abraão é uma. O que ele ouviu. E o que é que ele ouviu? Porque o Senhor, antes de Abraão, disse para Abraão, reforçando no capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Aonde pisar a planta do teu?
Então, para Abraão, pouco importava o lugar. Por quê? Porque não é aquilo que os olhos veem, é aquilo que os ouvidos ouviram. Então, se Abraão fosse para o deserto, ele sabia que pisando ali, Deus ia prosperar o caminho dele. É tanto que, quando Abraão morre, que Isaac nasce, que Isaac cresce, aonde é que Isaac desentulha os poços? Vocês não lembram quando os amalequitas vieram contra Isaac? Aí os gados, as ovelhas, os servos de Isaac estão com sede. Aí alguém diz: olha, Isaac, tem um poço aqui que o teu pai Abraão cavou e deu água no deserto. Aí Isaac vai lá e desentulha os poços. O que acontece? Água. Aonde? Aí os amalequitas disseram: uau, que festa é essa que eles estão fazendo? Vão lá, quando chegam lá, era festa de júbilo, porque deu água aonde? Mas quem cavou aquele poço? Aí os amalequitas entulham. Aí Isaac, tá bom, foi mais para frente, acharam outro poço. Quem que cavou aquele poço? Seu pai Abraão. Eles desentulham. Quando desentulham, o que é que sai? Pum! Água. Aí eles começam a festejar. Quem é que vem de lá para cá de novo? Os amalequitas. Entulha os poços. Isaac sai daquele lugar, vai para outro lugar. Acha outro poço. Quem que cavou aquele poço? Ora, cara, o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que quando você aprende a ouvir a Deus, não importa o lugar, porque Deus não trabalha com geografia, Deus trabalha com filhos que obedecem a sua voz. É onde pisar a planta do teu pé. Tanto que quando Abraão, ele chega em Canaã, uau, isso é lindo demais, cara. Quando ele chega em Canaã, porque o Senhor disse: ó, eu vou te mostrar a terra, mas já vou te adiantar uma coisa. A terra tem o quê? Leite e mel. Abraão chega em Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, a terra tem miséria e fome. Aí o que Abraão faz? Vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, aí acontece aquele episódio que ele mente quando perguntam: quem é essa mulher? Se não é minha irmã, não é minha esposa, não é minha irmã. Ele mentiu. Aí o Senhor aparece para Abraão e diz: Abraão, o que você está fazendo aqui no Egito? Foi para aqui que eu te mandei? Ele disse: não, Senhor, o Senhor mandou ir para Canaã. Abraão deu uma desviadinha. Mas, quando eu cheguei lá, Senhor, estava em miséria e fome. O Senhor disse para mim que a terra manava leite e mel. E quando eu chego, está em miséria. É como se Abraão começasse a se esquecer da voz que o Senhor tinha dito para ele. E agora ele começa a olhar com os seus. Aí o Senhor diz: sobe, Abraão, sobe para Canaã. Porque quem manda leite e mel não é a terra, quem manda leite e mel é você. Quando Abraão está saindo lá da sua terra, de Ur dos Caldeus, o Senhor disse assim: se tu uma, quem é a bênção, um lugar ou você? Deixa eu te falar uma coisa, Campinas não tem nada para oferecer para mim, para você. É você, somos nós que temos para oferecer para esse lugar. Porque não é o lugar que é abençoado, é a sua vida que é abençoada. Não é, cara, não é o contexto, não é a geografia da tua casa, da tua família que é abençoada. É a tua presença ali. É você, a bênção de Deus naquele lugar. Sacode teu irmão e diga: tu és a bênção. Agora, cara, eu fico louco quando tem algumas pessoas que vêm para a igreja atrás da bênção. Deixa eu te falar, não corra atrás da bênção. Você já é a bênção. Quando Abraão chegou no Egito, o Senhor diz: Abraão, sobe. Porque quando você falar na terra, vai começar a dar tudo o que você precisa, porque não está na terra, está em você. Que está me entendendo essa noite? Então, queridos, comece a se posicionar como ovelha que caminha com Ele, não a partir do que vê, mas a partir do que ouve. Quando nós caminhamos a partir do que ouvimos,
Aí ele começa a nos levar a um lugar de suficiência. O nada nos falta não quer dizer que você vai ter tudo que você gostaria de ter, mas você vai ter tudo que você precisa para essa caminhada. Vai dizer que ele vai te dar o que é suficiente. O nosso problema é que a gente sempre quer além do suficiente. E para quem quer além do suficiente, Deus não te garante nada. Deus te garante que não vai te faltar o que você precisa para completar o propósito. Então escute, quando ele disse em Mateus 6, ele disse: por que vocês estão preocupados acerca do dia de amanhã? Por que vocês estão ansiosos sobre o dia de amanhã? Olhem para as aves dos céus, elas não trabalham, elas não fazem nada, mas contudo, vosso Pai que está no céu as sustenta. Aí ele pergunta: quem é que vale mais, as aves do céu ou você? Então, se é você que vale mais, e o Pai sustenta as aves do céu, será que Ele não vai sustentar você? Aí ele diz: olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não semeiam, eles não fazem nada. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Aí ele diz: homens de pequena fé, não sabem vós que o vosso Pai já sabe de tudo que vocês precisam? Cara, tudo que nós precisamos Ele já sabe. Agora ele disse o seguinte: olhai para as aves. Por que Ele manda olhar primeiro para as aves do céu e depois para os lírios do campo? Por que ele quer nos ensinar a olhar primeiro para cima e não para a terra? Porque a terra não tem nada para dar para nós. Mas quando nós olhamos para cima, nós recebemos tudo que a terra precisa. Amém? O Senhor é o nosso? O problema é se nós somos essa ovelha. A questão não é se Ele é pastor. Já sabemos que Ele é o bom pastor. Inclusive dá até a vida pelas suas ovelhas. A questão é se nós estamos nos posicionando, nos sujeitando a um lugar onde Ele pode olhar para nós e dizer: ali é minha ovelha. Ela não caminha pelo que vê, mas pelo que ouve. Versículo 2, o que diz aí? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de quê? 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Escute, quando Davi ia conduzindo as ovelhas, do ponto inicial até o ponto final é a mesa, e mesa ali é alegórico, é figurativo. É como se mesa fosse o lugar onde as ovelhas iriam parar para comer. Era o lugar onde tinha o alimento, onde elas tinham que parar, era o destino final. Então, entre o ponto inicial de partida ao destino final, tinha diga, processo. E aí, na caminhada, eles tinham que passar por pedras pontiagudas, as ovelhas tinham que passar pela areia quente do deserto. As ovelhas tinham que passar por lugares onde tinham predadores. As ovelhas tinham que passar por lugares de risco. Tinham que passar por lugares onde os cascos dos seus pés, eles eram tão aquecidos que eles soltavam. Lugares onde as pedras pontiagudas perfuravam os cascos e as patas das ovelhas. Então, o pastor Davi levava as ovelhas a um lugar de água corrente, de água fresca. A um lugar de refrigério. Cara, fala a verdade, tem coisa melhor do que no dia... Hoje foi um dia quente aqui em São Paulo, sim ou não? Foi para você também ou foi só para mim? Sou nordestino e eu sei o que é dia quente. Eu sei porque lá não tem chuva e nem tem frio. Lá é praia todo dia. Então, hoje foi quente aqui. Agora, pensa, esse dia quente, quando eu chegava aqui, colocava aquela água gelada, que tomava aquela água gelada, chega, dava o que aqui dentro? Refrigério. Sabe aquele dia quente, que você chega de casa, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, prepara aquele copo de Coca-Cola gelada. Aleluia. Oh, mistério. E aí você toma com paciência, sim ou não? Degustando. E aquilo traz o quê?
refrigério. Deixa eu te falar uma coisa, todo pastor que as suas ovelhas se submetem a ele não garante que você não vai ferir seus pés na caminhada. Ele não garante que você não vai cansar na caminhada, que você não vai ter dificuldade, problemas na caminhada. Ele garante que vai ter um lugar que ele vai te conduzir para você ter refrigério, para poder continuar a caminhada. A garantia dele é do lugar de refrigério. Talvez pessoas entraram aqui hoje, cansados, com seus pés feridos. Por isso que todo pastor levava em sua aljava aquele óleo, sabe, o óleo precioso para colocar nas patas das ovelhas, porque elas estavam sangrando, feridas, e ele colocava, untava, enrolava um pano para que as ovelhas aliviassem a dor de poder continuar a caminhada e chegar até o destino final. É a garantia do bom pastor. Ele não garante que você vai ter uma blindagem, que você não vai ter nenhum problema nessa caminhada. E às vezes a sensação que a gente tem acerca de algumas pessoas que vêm à igreja é que elas pensam que agora, porque elas são crentes, elas estão blindadas, que não vai ter problema mais na vida. É por isso que muitos vêm por conta de um Deus para consumo. Buscam um Deus para consumo. Fazem de Deus, desse ambiente, um lugar como se fosse um supermercado. Você já tem sua lista de pedidos e desejos. Ele diz que no mundo a gente vai ter aflição. Mas ele termina dizendo, tenham bom ânimo. O que ele garante nessa trajetória não é te livrar dos intempéries da vida que vai talvez sangrar seus pés. Ou das areias quentes que vai te trazer cansaço, calor. Agora ele te garante, filho, se você ficar firme, eu vou te levar para um lugar de refrigério. Agora o que seria esse refrigério? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é um lugar. Deus é uma pessoa. E às vezes a gente quer se relacionar com Deus como se Ele fosse um lugar. Mas Ele é uma pessoa. É igual salvação. Salvação não é um lugar. João 17,3, ele disse assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus. Salvação não é um lugar. Ora, quando Jesus voltar, nós vamos para um lugar. Não, eu já estou nesse lugar. Quem já está nesse lugar? Ele é esse lugar. Se você é salvo, você já está nesse lugar. A salvação já te alcançou e ela é presente, ela não é futuro. Da mesma forma, esse lugar de refrigério, já existe esse lugar. Ele é esse lugar. Agora escute, nesse lugar de refrigério, eu me reporto a tudo que acontecia com Paulo, nessa caminhada quando ele estava cansado. Porque como Deus é esse lugar, nesse lugar Ele põe quem Ele quer para nos refrigerar. E Paulo disse assim, Tito, meu amigo, a quem tanto me refrigerou. A palavra refrigério no grego aqui é episuxen. Episuxen quer dizer refresco, suco e recreio. É como se Paulo estivesse dizendo, nos dias em que meus pés estavam sangrando, eu estava meio cansado da caminhada, já estava ruim, todos me deixaram, me abandonaram. Tito foi meu amigo que tanto me refrigerou. Deixa eu te falar uma coisa. Para cada um de nós que estamos nessa jornada como ovelhas desse bom pastor, Deus tem um Tito para colocar perto de nós. Olha para o teu irmão e diga, Deus tem um Tito para você. Agora deixa eu explicar, por que Paulo disse, Tito é o meu refrigério? O contrário também é verdadeiro. Tem gente que não é refrigério, tem gente que é calor causticante, né? Tem gente que é até um pesar, né, andar.
É sério, você já sentou com uma pessoa amargurada 30 minutos? Você chegou com alegria para atender aquela pessoa, para estar junto, para tentar tal. Aí o amargurado ele não deixa o outro falar, né? Ele quer falar a amargura dele. E o propósito do amargurado é sempre amargurar o outro. Porque o amargurado, o que ele mais deseja é que alguém sinta o que ele está sentindo. É por isso que quando você para 30 minutos para conversar com o amargurado, a probabilidade de você sair amargurado é de 99,9%. É isso mesmo, misericórdia. Agora escute. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, como é que está a tua vida. Pessoas aqui que eu estou vindo a primeira vez. Eu vim aqui ministrar o seu coração, a palavra de Deus, dizer para você que Deus tem um Tito para você. Paulo disse, Tito é um refrigério, ou seja, Tito é aquele copo com água gelada no dia de calor mais intenso. Agora você já experimentou alguém no dia que você estava mais angustiado, que chegou perto de você e te disse 5 palavras, e aquelas 5 palavras virou a chave dentro de você, e você diz, uau! Já experimentou? Porque quando ele diz Tito é um refrigério, ele está dizendo, Tito, é suco para mim. Cara, aquele suco de laranja gelado, no dia quente, cara. Mas também ele diz, Tito, para mim é um recreio. Quando nós estudávamos, eu vou te confessar uma coisa. Eu nunca aprendi química nem física, até hoje. A velocidade, não sei o quê, com a quilometragem, eu nunca aprendi esse negócio aí. Mas assim, eu não sei como que eu passei, só foi misericórdia e graça. Enfim, e as aulas de química e física sempre caía assim, tinha primeira, segunda, terceira, depois recreio. A de química, matemática e física só caía naquela que antecedia o recreio. Eu já tinha assistido 2 aulas, aí vinha química e física. E ali, a velocidade, a quilometragem, e aquilo, meu Jesus, eu não vou aguentar esse negócio. Aí de repente, é como som de ninar para a gente dormir, sim ou não, aquele som? Orador? Aí, gente, ir para aquela fila maravilhosa, pegar aquela merenda gostosa, almôndega com macarrão, sardinha com arroz, papa, aquele biscoito Mirabel com Toddy quente. Eita Jesus, ali pronto, refrigerava minha alma. Refrigera minha alma, Senhor. Parece engraçado, mas é assim ou não é? A gente sempre não precisa de um intervalo quando a gente está nesses dias intensos de estudo, para a gente poder comer alguma coisa, conversar com alguém, bater um papo. Sabe o que Paulo está dizendo? Cara, Tito para mim foi como esse intervalo, esse recreio que veio na minha vida e me ajudou. Quem está me entendendo nessa noite? Se você se comporta como ovelha, nada vai te faltar. Aí ele começa a dizer o que é que não vai faltar. Não vai te faltar Tito na tua vida. Não vai te faltar refrigério na tua vida. Sabe, a gente está vivendo um tempo que a gente encontra como dificuldade maior no seio da igreja as relações, os relacionamentos. Coisa mais difícil hoje é a gente ver o estreitamento de amizades consolidadas. Porque assim, o fato de eu te conhecer hoje não quer dizer que eu sou teu amigo. Correto? Amém? Hoje eu posso dizer que sou amigo da minha esposa e que ela é minha amiga. Por quê? Porque a gente convive o quê? Junto. Aí você diz assim, vocês se dão bem? Sim, nos damos muito bem. Agora, qual que é o segredo de vocês se darem bem? Simples. O problema de a gente ter que casar com uma mulher sábia, você vai casar, Pedro? Deixa eu ir para mais perto de você. O problema de a gente casar com uma mulher sábia é o seguinte, é bom por um lado, mas é ruim por outro.
Porque a mulher sábia, ela sempre está certa e a gente sempre está errado. Se prepara, cara. Eu nunca estou certo, gente. Então, para a gente consolidar o nosso relacionamento, porque relacionamento é isso. Você não pode exigir que o outro seja igual a você. E a maioria dos relacionamentos se quebrarem é porque o outro não aceita que o outro seja diferente. E ser igreja, ser corpo, é exatamente isso. É a inter-relação, a unidade de pessoas diferentes. E por que há tanta dificuldade, tanto quebra nas relações, nos relacionamentos? Porque nós queremos exigir que o outro concorde com tudo que a gente está falando. Se do lado de lá existe alguém que concorda com tudo que você fala, não é amizade isso. Porque a amizade sincera e verdadeira é eu saber que mesmo que o outro discorda, eu não posso me separar dele. Alô? Vocês estão aqui, minha gente? E aí, vamos avançar, depois eu volto para esse ponto aqui. Ué, a Bíblia está ali, minha gente. Versículo 4, o que é que diz aí? Ainda? Não? Malgo. Quando nos sujeitamos como ovelhas ao pastoreio do Supremo Pastor, não vai nos faltar Tito, refrigério, e também não nos vai faltar segurança aonde? Ele não te garante que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele garante que vai estar com você lá. Ah, Senhor, me livra desse vale da sombra. Não, você vai passar e eu vou passar com você. Agora, cara, se você estudar a geografia bíblica, você vai ver que esse lugar Israel existe. Era um lugar íngreme, alto, que o pastor tinha que passar com as ovelhas. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. O boiadeiro que vai conduzir das vacas, os boi, ele vai à frente ou vai atrás dos bois? O que você acha? Atrás. Tem uma vara com um prego pontiagudo na ponta e vai furando as vacas. Por aqui, Satanás. Por aqui, demônio. Seu infeliz. Você está indo para o lugar errado. Você vai pular cerca do outro. Demônio. É assim que o boiadeiro guia as vacas. No terreiro de macumba, Satanás chama a gente de cavalo, de boi. Mas no aprisco do Supremo Pastor nós somos chamados de ovelhas. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que o pastor conduz as ovelhas? Ele vai à frente ou vai atrás? Vai à frente. Por isso que ele diz aqui, versículo 5, versículo 4. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado. Ué, você já viu alguém dizer, hoje o cajado vai descer aqui na igreja. Se prepara o lombo porque vai descer o cajado. Biblicamente falando, cajado é para quê? Para bater ou para consolar? O cajado é para consolo, não é para espancar. Você sabe como é que é a vara do pastor? A vara do pastor ela é grande e, na ponta, no final, ela tem um arco assim, meio, né? Um arco. Para que serve aquela vara? Porque o pastor, passando pelo vale da sombra da morte, ele não vai atrás olhando quem vai cair. Porque a condição para não cair, sabe qual é? Não é o pastor arrebanhando ali, cuidando como um vaqueiro. A condição para a ovelha não cair é porque o pastor vai na frente com um cajado, batendo no chão.
E as ovelhas, elas são boas de quê? De visão ou de audição? Então, na medida que o pastor bate com o cajado no chão, o que acontece? Então, as ovelhas são conduzidas pelo que elas estão ouvindo. Então, a condição para elas não caírem, qual é? Olha para o teu irmão e diga, só tem um jeito de você não cair. Você ouvir seu pastor. Irmão, pode dar glória a Deus, irmão. Não paga, não. É por isso que eu trouxe minha esposa. Eu dei R$100 na entrada ali. Ó, se ninguém glorificar, você glorifica. Pelo amor de Deus. Ele vai batendo na frente e as ovelhas são conduzidas pelo que ouvem. Mas de repente, se alguma ovelha cai, ela vai, sabe, está prestes a cair. Ele pega o cajado com o lado do arco e coloca no meio da ovelha e puxa. A ovelha desesperada, ele abraça. E eu acredito que ele olha para aquela ovelha e diz assim, o que vem a mim? Completa, o que vem a mim. De maneira nenhuma, eu lançarei fora. Deixa eu te explicar uma coisa. Não importa o escorregão que você deu. O bom pastor está aqui, não é para apontar o dedo para você. Não é para te espancar com o cajado. É para te chamar para perto dele. E dizer assim, você escorregou, mas você é meu. Eu não vou te jogar fora. Ele não quebra, ele não esmigalha o caniço quebrado. E nem apaga o pavio que fumega. Talvez a sua tocha, a sua chama, ela já está quase se apagando. Ele não vem aqui porque você está errando, porque você está deslizando, soprar para apagar, não. Ele vem com o óleo do Espírito Santo, colocar mais óleo, para você ser aquela chama que você foi no início. Cara, eu fico apaixonado com Gênesis 3:6. Quando Deus entra no Éden, o ambiente que Deus coloca Adão. Adão cai, desliza. Em Gênesis 3:6 diz que Deus entra no Éden. Quando Deus entra no Éden, o que é que ele diz? Adão, aonde? Por que ele não entrou assim? Adão, o que você fez? Porque Deus não tem problema se você escorregou. Deus tem problema se você está faltando o lugar do encontro. Porque a questão do pecado, cara, Deus não tem problema com o pecado, Ele não se escandaliza com o pecado. Deus não tem problema com o pecado. O problema é que o pecado te afasta de Deus, e o problema de Deus é ficar longe de você. Parece loucura que eu estou te falando, mas, cara, é exatamente assim. Porque quando Deus vem, Ele não vem perguntar o que a gente fez. Ele vem perguntar, cadê você, cara? Eu vim para o lugar que a gente se encontrava todo dia e você não está aqui. Por quê? Porque você deslizou. Tem gente afastada, se afastando, distante. Está vindo religiosamente, mas o coração já está divorciado. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo escreve em Tessalonicenses que nos últimos dias haveria a apostasia. Você sabe o que é a palavra apostasia quer dizer? Apostelo, do grego, que quer dizer divórcio, separação. Sabe o que está acontecendo com muita gente? Está vindo à igreja, mas no espírito já está separado, já está desconectado. É igual alguns casamentos. Moram debaixo da mesma casa, dormem no mesmo quarto, mas já estão separados emocionalmente, divorciados. Portanto, tem tanta gente que está dentro da igreja, porque a parábola do filho pródigo não é para aquele que saiu da igreja. A parábola do filho pródigo é para aquele que está dentro da igreja, mas não tem conexão com o pai mais. Então ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que é o seu pastor, continua sendo o seu pastor. Agora ele quer saber se você quer voltar para esse lugar de ovelha, aonde ele vai coordenar a sua vida, aonde ele vai governar a sua vida. Deus não tem problema com o tamanho do seu deslize. Deus tem problema com o tamanho da sua distância.
Não falte, pelo amor de Deus, ao lugar do encontro. Não vale a pena você estar aqui e você não ter conexão com a vida de Deus que está aqui. Não vale a pena você estar aqui porque todo mundo sabe que você é crente, mas não existe mais vida aqui dentro. Você sabe qual foi a maldição que Deus... Meu Deus, não queria nem falar essas coisas, mas Malaquias fala de 4 maldições. Sabe qual é a primeira maldição? A primeira maldição de Malaquias é o culto sem alma e vazio. Porque Deus tinha estabelecido uma lei, que as ofertas e os sacrifícios sejam puros, sem mancha e sem defeito. E o que era que os sacerdotes estavam recebendo e oferecendo? Ofertas e sacrifícios mancos, aleijados e com defeito. Aí o Senhor diz: por que você está tornando a minha mesa desprezível? Quando vocês deveriam honrar a minha mesa, deveriam valorizar a minha... Sabe o que significa isso para nós hoje? O culto a Deus, ele precisa ter vida. Sabe por que não tem vida? Porque talvez a oferta que você trouxe, ela é manca, ela é com defeito. Você está dando de qualquer jeito. Aí ele diz: por que vocês estão fazendo isso? Eu vou transformar as bênçãos que vocês pedem aos sacerdotes em maldição. Nossa, isso dói demais em mim, cara. É como se eu estivesse sentenciando quem cultua de qualquer jeito. Pergunta para o teu irmão: como é que é teu culto? Ah, pastor, mas eu deslizei, eu não estou conseguindo voltar. Não, você está com vergonha de confessar. Confessa. Traz para a luz e volta para o lugar do encontro. Porque tudo que Adão fez quando ele errou foi se esconder atrás de folhas de figueira. Folhas de quê? Primeira coisa que Deus olha quando Adão chega, Deus diz: ô Adão, você faltou o lugar do encontro e ainda vem com esse... O que é isso aí, Adão? Eis essa, o quê? Eu tive vergonha, eu me vi nu. Eu vi a Eva nua. E ficamos com vergonha e a gente se cobriu. No Novo Testamento, em Mateus, conta 2 parábolas. A parábola da videira no meio... Figueira no meio da videira. E a palavra da figueira estéril. Quando Jesus está com fome, que vem com seus discípulos, que ele vê aquela figueira ali, cheia de folhas. Aí Jesus diz: uau, agora a gente vai matar a nossa fome. Quando ele vai lá na figueira, não tem fruto. O que ele diz? A partir de hoje não terá mais fruto essa figueira, eu amaldiçoo. Quando voltam, o que acontece? Os discípulos, quando olham para aquela figueira, ela está seca. Só que a figueira plantada no meio da videira, ele chega e diz assim, o dono do campo chega e diz: o que é essa figueira seca, mostrando a raiz, está fazendo aqui inutilmente, ocupando o lugar inutilmente? Pode arrancar. Aí o agricultor chega assim e diz: meu senhor, calma, deixa eu escavar as raízes e colocar estrume. Daqui a 1 ano o senhor volta. Se ela não estiver dando fruto, o senhor arranca. Agora me dá pelo menos o tempo de eu cuidar dela, porque eu vou colocar estrume na sua raiz. Aí o que é que o dono do campo diz? Fechado. A minha pergunta foi: por que para essa figueira ele não teve paciência e já foi... E por que para essa aqui ele abriu uma exceção? Porque Deus não tem problema com quem não dá fruto. Deus tem problema com quem quer apresentar folhagens de quem está dando fruto quando não está dando nada. Que só vive a aparência. Que só vive o estereótipo da coisa, mas não tem nada aqui dentro de verdade e vida. São só folhas. Eu acho que a gente precisava era tomar vergonha na cara. E ao invés de a gente só ficar tentando ser folha, a gente tem que
se colocar no lugar de expor a raiz para colocar estrume. A palavra estrume vem de humus. Humus quer dizer humildade. Porque para entrar no lugar de restauração, nós precisamos acessar primeiro um lugar de humildade. Está todo mundo aqui, minha gente, que silêncio. Isso está me incomodando já, gente. Eu sou carente do glória a Deus, do aleluia. Aleluia. Pelo menos diga ai, aleluia. Deus não tem problema se você não está dando fruto. Agora, o que Ele não quer é que eu e você vivamos uma vida aparente. Porque fazer parte de uma igreja evangélica virou moda no Brasil. Então, sou evangélico. Só as folhas. Tu estás comigo no lugar de mais perigo na vida. O Senhor não vai me livrar do perigo. O Senhor vai estar comigo no perigo. Amém? Agora escute, porque agora eu vou voltar para aquele ponto. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença de quem? Aí ele termina dizendo como? Unges-me a cabeça com... Essa mesa é aquele lugar do destino final, onde eles iam alimentar as ovelhas. E ali ele soltava as ovelhas e elas iam comer. Só que é o seguinte, uma outra característica da ovelha é que ela tem uma coriza muito forte. A sua narina libera uma coriza muito, muito, muito grande. Então, quando eles paravam para comer, ali naquele lugar plano de mesa, onde estava a comida, tinha alguns adversários. E um deles era mosca e mosquitos, ou seja, muriçoca. E o que era que as moscas faziam? Porque a mosca gosta de lugar úmido. Entravam pela coriza das ovelhas. E na proporção que as ovelhas iam respirando, o que era que acontecia com as moscas? Iam parar no cérebro. E ali ela punha seus óvulos. E ali cresciam moscas que ficavam fustigando no juízo, no cérebro das ovelhas. E elas começavam a bater em árvores. Pá, pá. Quando ela não conseguia achar uma árvore, ela ia bater aonde? Na outra. Por isso que ele diz, unges minha cabeça e o cálice. Isso é figurativo também. Ele está dizendo o seguinte, o óleo que o pastor carregava na sua aljava, era o óleo para colocar nas feridas. Como era um óleo forte, ele colocava na cabeça das ovelhas por duas razões. Para que quando ela fosse bater uma na outra, deslizasse e diminuísse o dano de bater nas árvores. Mas a principal evidência era que aquele óleo descesse sobre a cabeça da ovelha, até a sua narina. Para que quando ela respirasse aquele óleo forte, que entrasse até o cérebro, matasse quem? Esse óleo é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Agora deixa eu te falar, irmão briga. Irmão briga, pastor. Sabe por que tem muita gente que não consegue se relacionar, não consegue ser igreja? Porque se não há unidade, é qualquer coisa menos igreja. É um clube, é uma associação, é qualquer coisa, menos igreja, porque igreja é corpo. Cara, eu não sei nem que hora que é, se eu já passei de com força. Eu tenho 5 minutos, pastor? Quem me dá 5 minutinhos aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Obrigado. Isso prova que vocês querem que eu fale mais. Prometo, aqui é o final de tudo. Mas eu preciso
ruminar com você esse final. Não tem como ser igreja se o princípio da unidade ele não é evidente. Até porque em João 17, Jesus disse: nisto saberão que vocês são os meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Unidade não é estar do lado. Unidade é estar do lado de dentro. Tem gente que até está do lado, mas não está do lado de dentro. É por isso que tem muita gente, sabe, batendo cabeça umas com as outras. Ah, tá vendo aquela irmã ali? Aquela irmã, pense numa língua de trapo, solta. Olha, vigia com fulano. Está chegando fulano, cala a boca, fica todo mundo quieto. Fofoqueiro, fofoqueira. Conta nada, não é bom de segredo. Todo segredo conta para todo mundo. Olha, aquela ali, vixe, problemático no último. Ó, vou até sentar do lado de cá, porque do lado de lá não dá, por causa daquela pessoa que eu não suporto. São moscas que está fustigando no teu cérebro. O principal trabalho de Satanás nesses últimos dias, para destruir os relacionamentos na igreja, se chama o espírito da ofensa. Pessoas doentes dentro da igreja porque foram ofendidas. A ofensa é como uma mosca no cérebro. Ela pare. Você começa a ver coisas que não existem. E aí, como ela pare, quanto mais mosca, mais coisa você põe na sua cabeça. E aí começa a bater cabeça uns com os outros, bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça. Não se relaciona bem com ninguém. E aí quando Deus vem visitar para derramar uma bênção sobre o corpo, ele não consegue deixar a bênção. Por quê? Porque Salmo 133 diz que a bênção do Senhor é onde existe a unidade. Se não há unidade, não há a bênção do Senhor. É por isso que, fechando, nessa noite, Deus está aqui com o seu santo óleo para derramar sobre a sua cabeça, para que você consiga respirar esse óleo e as moscas da sua cabeça não existam mais. Aí ele fecha dizendo: certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Sabe o que é isso? É você acordar de manhã, quando você abre os olhos, a bondade pega na tua mão direita e a misericórdia pega na tua mão esquerda. E elas dizem assim: vamos juntos, hoje o dia é nosso. Agora, você sabe qual que é a diferença de bondade e misericórdia? Tem gente confundindo dentro da igreja porque está sendo abençoado financeiramente ou materialmente e acha que Deus está lhes aprovando. Nem sempre, porque você está desfrutando da bondade de Deus, quer dizer que Ele está te aprovando. Por quê? Porque a bondade de Deus nos alcança independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Se certo ou se errado, Ele nos abençoa porque Ele é bom. É do atributo do caráter dEle, bondade. Agora, a aprovação não depende da bondade. A aprovação depende da justiça dEle. Como Ele é justo, Ele só aprova justamente. Então não relacione estar sendo abençoado aqui em sua volta, em muitas coisas, em muitas áreas da sua vida, porque a bondade de Deus te alcançou, tendo a sensação de que permanecer nessa vida errada, com esse coração preso, que odeia o irmão, que tem inveja, que tem ciúme, que tem orgulho aí dentro, achando que porque Deus está te abençoando aqui fora, Deus está te aprovando aqui dentro. Não. E você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu e você deveríamos ser fulminados por merecermos. O nosso advogado Jesus olha para o Pai e diz assim: é verdade, Ele merece.
cabeção ali, fez besteira, merece. Mas, o que o senhor acha? Dá mais uma chance para ele? Isso é misericórdia. É você saber que você deveria ser fulminado. Eu deveria já estar fulminado há muito tempo. Mas um olhou para o outro e disse assim, vamos dar mais uma chance? Você acorda, é por isso que Jeremias disse, as misericórdias do Senhor